para que os irmãos que não estão hoje possam também, desfrutar dessa palavra. Então, o cristianismo, irmãos, é um movimento, de poder. Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, é o primeiro passo que nós estamos dando para acessar o sobrenatural, para acessar a ressurreição. E depois disso, vem outros passos que o Espírito Santo é que faz nas nossas vidas, e a gente precisa se dispor para que Ele faça. Amém? Então nós estamos aqui nessa manhã para que o Espírito Santo faça algo nas nossas vidas. Glória a Deus pela sua vida, que você acordou hoje de manhã e tomou a decisão de vir aqui para a casa do Senhor para experimentar esse sobrenatural, para experimentar o Espírito Santo fazer algo na nossa vida. Senão, a gente estaria apenas brincando aqui. E eu não estou aqui para brincadeira. Espero que você também não esteja. Nós estamos aqui por causa da ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui para experimentar esse poder sobrenatural do Senhor. Deus nos chamou para isso. Amém? E nós estamos bem próximo do Dia das Crianças. Por isso, as crianças estão ali fazendo um culto especial. Glória a Deus por esse culto especial das crianças. Uma pena que os irmãos que estão ali servindo não vão poder desfrutar aqui da presença de Deus aqui, e da palavra aqui, mas depois eles vão poder assistir a mensagem que vai ser gravada. E eu queria falar um pouquinho sobre a perspectiva de uma criança. A gente fala do Dia das Crianças, mas o texto clássico é: deixe vir a mim os pequeninos, Mateus 14, 18, pois deles é o reino dos céus, Mas eu quero partir de uma outra perspectiva. Lá em Lucas capítulo 15, a gente vê 3 parábolas. Jesus vai contar 3 parábolas para aqueles ouvintes ali, para aqueles fariseus, para aqueles que estavam ali, seus discípulos também. Ele vai falar no capítulo 14 sobre o preço do discipulado, que é um preço muito alto, e logo depois, no capítulo 15, ele vai falar sobre uma coisa muito importante do reino dos céus, que é o arrependimento. É o que acontece quando alguém se arrepende. E aí Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola, Lucas capítulo 15, é a parábola da ovelha perdida. Todo mundo já ouviu essa história. Havia 100 ovelhas, uma foi perdida, e aí o pastor abandona as 99, e quando encontra essa ovelha, o que ele faz? Faz uma festa. Ele celebra, porque encontrou aquela ovelha perdida. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós estamos perdidos e Deus nos encontra, tem gente que fala assim: eu encontrei Jesus. Na verdade é Deus que nos encontra, não é Jesus que nos encontra. Ele é o supremo pastor, e Ele, quando nos encontra, Ele faz uma grande festa. Os céus se enchem de festa quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Essa é a primeira parábola que Jesus conta. Depois, conta uma outra parábola no versículo 8 até o versículo 10, que é a parábola da moeda perdida. Essa moeda, ela tinha um valor importante. Uma dracma era o valor de um dia de trabalho, ou seja, era o equivalente a um denário. Seria o equivalente a R$100 aí, mais ou menos, nos dias de hoje. Imagina só, você perder R$100. E aí você fica procurando, quando você acha, o que você faz? Oh Deus, glória a Deus, eu achei R$100. Não é assim? Não é tão gostoso você mexer na calça lá no guarda-roupa, ou a calça que está suja lá no cesto, e aí você puxa do bolso assim: olha, tem R$100 aqui. É maravilhoso você achar dinheiro assim, não é bom? Dá uma alegria dentro da gente, não dá? Que bom se a gente achasse assim o tempo todo, Eu não sei o que é achar dinheiro assim faz muito tempo, Primeiro porque a gente não anda mais com dinheiro,
E segundo, porque 100 reais ainda, está difícil a gente ter uma nota de 100 reais ultimamente, né? Ultimamente a gente anda lá com as moedinhas, com 20, 50 reais, foi o máximo que eu andei aí, acho que no último ano eu só peguei nota de 50 reais, né? Enfim, mas a gente fica feliz quando a gente encontra aquele valor que estava perdido. Para Deus é a mesma situação, quando Ele encontra a gente, os céus fazem festas, os céus se alegram, porque aquilo que tinha muito valor foi encontrado, aquilo que havia sido perdido foi encontrado. Então os céus se enchem de festa. E nós temos a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido, né? Eu não gosto muito desse termo para relatar essa parábola. Eu gosto mais da expressão a parábola dos dois filhos, porque aqui nós temos a história de dois filhos, não temos a história só de um filho, nós estamos falando aqui de dois filhos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a questão da paternidade aqui, né? Nós todos somos filhos, na verdade. De alguma forma nós somos filhos de alguém. Se você nasceu, né, minha mãe falava assim, você não é filho de chocadeira. Né? Então, se você nasceu, você tem mamãe, né? Ou você teve mamãe, e muito provavelmente teve um pai, né? Porque a não ser que você tenha feito, a mãe tenha feito fertilização, né? Você tem um pai também. Então, nós todos temos de alguma forma os nossos pais, né? Ou tivemos os nossos pais, nós somos filhos, né? Então essa parábola ela vai falar sobre dois filhos. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 15, versículos 11 até 31, e a gente vai, até 32, né? E a gente vai perceber aqui o que fala sobre esses dois filhos. Diz o texto: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, porque o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e disse: ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho,
que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, nós vemos aqui a história desses dois filhos que possuem um pai. Esse pai estava vivo, mas para aquele filho que saiu e gastou tudo, na verdade já estava morto. Porque a herança a gente só recebe quando? Quando o pai já morreu, não é verdade? Ou seja, aquele filho, ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu não quero mais o senhor vivo, eu quero só a herança, eu quero só o seu dinheiro, eu quero só os seus bens, eu não quero mais me relacionar contigo, eu quero só as bênçãos que o Senhor tem. Eu não quero ter intimidade com o Senhor, eu vou viver longe do Senhor. O que eu quero é só aquilo que o Senhor pode me dar. Faz sentido para vocês, gente? E aí aquele filho pega tudo aquilo que ele tem por direito, porque ele é filho. Ele é filho. E uma coisa interessante, gente, a herança é dada ao primo, a herança é dada ao primo de segundo, de terceiro, a herança só é dada ao filho. Ao filho. Quem tem direito à herança é filho. Somente aos filhos é dada essa herança. E quando nós falamos, João capítulo 1, versículo 12, diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando nós então assumimos essa identidade de filhos de Deus, nós recebemos desde já uma herança muito grande. Todas as bênçãos de Deus podem recair sobre as nossas vidas, todas as bênçãos. A gente precisa fazer alguma coisa para receber essa herança? Não. O seu filho, seu Ezequiel, precisa fazer alguma coisa para receber a sua herança? Não. Por quê? Ele é filho. Não é verdade? Está fazendo sentido aí para vocês, gente? Nós não precisamos fazer nada, porque nós somos filhos. A única coisa que a gente precisa fazer então é escolher ser filho desse Pai que é bondoso, que é um Pai celestial, que sabe dar boas coisas para a gente. A única coisa que nós precisamos fazer é tomar uma decisão de sermos filhos. A única coisa. Nós não precisamos fazer mais nada, porque todas as bênçãos vão chegar até nós. É claro que eu estou falando aqui no aspecto de herança, né? Na herança de Deus. Não significa que a gente não precisa mais buscar, depois disso, a santificação. Não significa que depois a gente não precisa se consagrar e viver, né, uma vida reta perante o Senhor. E o que aconteceu com esses dois filhos foi exatamente a questão de um filho reconhece que existe essa herança, ele pega essa herança, ele toma posse dessa herança, e aí ele vai gastar dissolutamente, ele vai gastar de um jeito que não é um jeito mais correto. E o que acontece com esse cara então? Ele perde tudo. E aí ele começa a pensar. É interessante, qual é o momento que ele começa a pensar em voltar para a casa do pai? Qual foi o momento aqui? Começa a passar fome. Quando começa a pegar pelo estômago. É interessante, né? Que ele tinha dinheiro para gastar
para fazer tudo o que ele queria, mas quando ele começa a passar necessidade, quando ele sente fome, e o problema aqui está que ele não podia comer, ele não tinha autorização para comer nem mesmo a comida dos porcos. Ele não podia mexer na comida dos porcos, não é porque ele não queria comer a comida dos porcos, ele desejou comer a comida dos porcos. Já pensou você ir até uma chácara, né, procurando ali e mexer na lavagem ali, né? É nojento isso, mas ele desejou comer isso e ele não podia porque o chefe dele não deixou. E ele começou a pensar: puxa, quando eu estava lá debaixo da bênção do meu pai, dentro da casa do meu pai, eu tinha tudo. Eu tinha as bênçãos que estavam sobre a minha vida, porque eu era filho dele. E agora que eu matei o meu pai, que eu estou vivendo aqui nessa vida dissoluta, eu não posso mais desfrutar das bênçãos do meu pai. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou me arrepender. Eu vou me colocar de novo debaixo da bênção do meu pai. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, e o meu pai vai me receber. Qual é o que passa no coração desse homem? Qual é a certeza que ele tem de que o pai o receberia? Já pararam para pensar nisso? Qual é a certeza que ele tinha no coração de que o pai o receberia de volta? E se o pai fosse um pai vingativo? Fosse alguém que fala: não, meu filho já me matou, então eu não quero mais saber dele. Por causa da certeza do arrependimento dele, né? Quando ele se arrepende e se coloca novamente debaixo da bênção do pai, ele tem certeza que o pai vai receber ele de volta, porque o pai é um pai amoroso, é um pai que nos acolhe. E eu tenho certeza que aquilo já tinha acontecido antes para aquele filho. Eu sei que é uma parábola, gente, não dá para a gente tirar muitas coisas a mais. É uma história que tem uma lição. Parábola é isso, né? É uma história que não existiu, mas tem uma lição prática aqui. E essa lição é que o pai está sempre pronto para receber. E olha só qual é a postura do pai. Quando ele vê o pai, ele viu de longe, não é verdade? E o pai saiu correndo na direção dele. Naquela época, para um judeu correr, primeiro que era complicado, né? Imagina só, que os judeus usavam aquela bata, né? Aquela roupa que era um vestidão. Né? Imagina correr de vestido. As meninas sabem bem o que é isso, né? Correr de vestido é complicado, né? Difícil. E aí aquele homem então, ele sai correndo ao encontro do seu filho. Então ele levanta a sua bata ali, né? E sai correndo. Aquele pai estava ali e viu o filho de longe. Eu imagino que aquele pai estava todos os dias esperando aquele filho. Todos os dias, dava 5 horas da tarde, o pai ia para frente da casa, ficava na porteira ali da casa dele, da chácara dele, ficava olhando a estrada e esperando que o filho dele voltasse. É isso que Deus faz conosco, queridos. Deus todos os dias, 5 horas da tarde, 6 horas, Ele para tudo que Ele está fazendo e Ele fica esperando a gente se voltar para Ele. Ele está esperando que a gente retorne para Ele. Mas, queridos, nós temos aqui um segundo filho. Temos a história desse filho que volta para o pai, que se arrepende, e a famosa parábola do filho pródigo é sobre esse filho que volta. Mas a gente tem um irmão mais velho. E
qual foi a atitude desse irmão mais velho? Ele simplesmente ficou chateado porque o pai matou um novilho para celebrar a volta desse filho. Aquele irmão mais velho queria que o irmão mais novo voltasse? Não queria. Não queria. Aquele irmão mais velho, ele festejou quando o irmão mais novo voltou. E sabe, queridos, às vezes nós temos essa atitude dentro da igreja. Quando chega alguém na igreja, aí todo mundo já fica estranhando a chegada daquela pessoa. Eu participei de uma igreja, gente, que a gente fez um movimento evangelístico muito legal, com galera da rua. E aí começou a vir um monte de gente assim, com aqueles cabelos muito doidos, assim, sabe? Pessoal que andava tudo com as calças largonas, assim, quase no joelho, né? Mostrando as cuecas, e cheio de tatuagem, um pessoal muito doido. E esse pessoal começou a se converter e começou a ir para a igreja. E sabe o que o pessoal da igreja começou a fazer? Quando chegava do lado, a pessoa se afastava. Teve uma irmã que uma vez chegou um grupo de jovens na igreja, e aí a irmã pegou a bolsa assim dela e começou a segurar a bolsa na mão. Aqui a gente está na liberdade, né? Então tem bolsa aqui na cadeira e tal. Imagina só, chega alguém e aí o pessoal começa a segurar a bolsa, com medo de ser assaltado ali, né? De ser roubado. Gente, isso é muito perigoso, porque muitas vezes a igreja de Cristo está tendo a mesma atitude desse irmão mais velho, de repudiar aquele que se arrepende e vem até o Pai. E mais, qual é a atitude do filho mais velho? Ele se encheu de ira, não quis entrar na festa, então ele ficou ali todo reclamando, murmurando, né? E ele respondeu ao pai assim, no versículo 29, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. É aquela atitude de gente egoísta que fala assim, que não sabe celebrar a alegria do outro, não tem prazer no arrependimento daquele que veio até o Pai, e aí ele fica falando assim, e eu que sirvo nessa igreja aqui todos esses tempos, todos esses anos, eu estou aqui um tempão e nunca fui abençoado como aquele lá que faz um monte de coisa errada e é abençoado. Gente, eu conheci uma pessoa que o cara era um cara assim que dava calote em todo mundo. Era um cara que dava os canos realmente, era um trambiqueiro, né? Já ouviram falar dessa expressão, né? Trambiqueiro, a pessoa que faz trambiques, né? E ela enrolava todo mundo. Esse cara era um enrolão. Mas quando ele parava para cantar, era uma unção tão grande. Ele começava a louvar, ele tocava violão, e ele começava a louvar assim, e era maravilhosa a unção que era derramada sobre a igreja, por causa da forma como ele cantava, a expressão dele. Mas ele saía da igreja, era um trambiqueiro. E a gente olhava para aquela situação e ficava assim, ai caramba, por que Deus não me dá esse dom de louvar desse jeito, de cantar desse jeito, de adorar desse jeito? Essa é a atitude do irmão mais velho, a atitude de alguém que já está recebendo, já está desfrutando das bênçãos de Deus, só que está olhando para o novilho do outro. É alguém que já é filho, mas não sabe desfrutar dessa bênção de ser filho,
e fica olhando porque o outro está fazendo as coisas erradas e de repente volta arrependido. Já ouviram falar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a gente tem um costume péssimo de olhar para as coisas dos outros e não valorizar as nossas. Aí a gente olha sempre que o irmãozinho lá tem um carro melhor do que o seu e fica pensando assim: rapaz, esse irmão deve ser traficante, porque não é possível. Como que ele consegue, no preço que está o carro hoje em dia, no preço que está o IPVA, como que ele consegue fazer isso? Não é assim que a gente pensa? Puxa, essa pessoa só pode estar fazendo coisa errada, mas não olha para o seu. Graças a Deus que você tem um carro, graças a Deus que você tem alguma bênção, sabe? Eu estou usando o exemplo do carro, mas pode ser outras coisas. A gente olha para as coisas dos outros, mas a gente deixa de valorizar aquilo que Deus já nos deu, a bênção que Deus já nos deu. E é maravilhosa a resposta que o pai dá para esse filho mais velho. A resposta do pai é a seguinte: diz o pai no versículo 31: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mesmo essas pessoas que têm atitude ruim, mesmo essas pessoas que estão olhando para as coisas dos outros, Deus está falando assim: você continua sendo meu filho, você continua sendo minha filha, e as bênçãos que eu posso te dar continuam sendo suas. As bênçãos que Deus tem para nós, queridos, elas vêm apenas pelo fato de sermos filhos. Só por isso. Por sermos filhos, nós já temos todas essas bênçãos. Amém? Então fala para a pessoa assim do seu lado: você é filho. Você é filha, né? Isso, você é filho, você é filha. E por causa disso, você pode ser abençoado, você pode ser abençoado. E sabe, queridos, é um grande desafio para a gente, às vezes, entender esse fato de sermos filhos, porque esse filho que matou o pai, ele agiu em rebeldia, e a gente pode perceber que a rebeldia, ela sempre tem uma raiz de orfandade. A rebeldia sempre tem uma raiz de ausência da figura paterna ou da figura materna. Sempre tem. A gente vai pesquisando assim, a gente vai cavando, né? Quando a gente atende no gabinete pastoral alguém que está assim muito rebelde, com o coração fechado e tal, e a gente começa a perguntar algumas coisas e a gente vai ver que a pessoa não se sente filho. A pessoa teve a ausência do pai, ou o pai morreu cedo, ou o pai era um pai ausente, e aí a gente percebe que o coração do filho começa a ficar rebelde. Esses dias eu conversei com um jovem, né, que ele estava contando sobre a sua rebeldia, e aí eu perguntei assim: como é que foi a sua juventude, o seu relacionamento com os seus pais? Ele falou assim: meus pais separaram na minha juventude. Exatamente no momento da juventude, que é o momento em que os adolescentes, né, os jovens, eles mais precisam da figura paterna, da figura materna, para formar ali um modelo de pessoas que eles serão. Exatamente nesse momento os pais se separam. E qual é o fardo que esse filho carrega? Eles se separaram por causa de quem? Por causa de mim. E ele falou assim: puxa, foi por causa de mim, foi porque eu nasci, ele era o filho mais velho, e a mãe dele teve ele quando ela tinha 17 anos. E aí ele fica assim: poxa, minha mãe não aproveitou a vida, minha mãe não teve juventude,
Minha mãe não pôde trabalhar, não pôde fazer faculdade, não pôde se desenvolver na carreira, e por isso esse filho carregou esse fardo, essa culpa da mãe não ter feito sucesso na carreira dela, enfim, e por causa da separação dos pais, ele carregou essa culpa, e por isso ele estava rebelde, começou a fumar, beber, começou a usar drogas, mas Deus pegou ele, Deus pegou esse cara, trouxe de volta, e aí, quando trouxe de volta, transformou num grande servo. E quando o coração dele foi tratado em relação à paternidade, quando ele perdoou o pai dele, quando ele perdoou a mãe, inclusive os pais restauraram o relacionamento. 2 anos depois da separação, eles conseguiram restaurar o relacionamento deles. Hoje vivem bem, são casados, bênção demais. Mas olha só que interessante, por causa daquela rebeldia, daquele tempo de separação, daquele tempo difícil da vida deles, aquele filho carregou fardos pesados demais, fardos que não eram dele, e ele precisou colocar tudo isso aos pés da cruz. E eu estou falando isso, gente, porque muitas vezes nós não temos as coisas bem resolvidas em relação aos nossos pais, e por causa desse sentimento de orfandade, por causa da ausência da figura paterna ou materna, alguma coisa foi gerada no nosso coração, e a gente precisa tratar isso. Esses 2 filhos, os 2 precisavam ser tratados aqui, os 2 foram errados. O filho mais velho se arrepende e volta para o pai. O filho mais velho estava com o pai, mas o seu coração verdadeiramente não estava ali. Os 2 precisavam de tratamento. E sabe, queridos, nós também precisamos de tratamento. Eu não tive um pai muito presente na minha infância e adolescência. Meu pai sempre foi, infelizmente, ele era alcoólatra, era um cara que vivia nos bares, não ficava em casa praticamente. Eu lembro das poucas vezes, né, que ele pegava a gente e falava assim: vamos todo mundo pescar. E aí a gente ia para a beira do rio e ficava lá o dia todo. Então, na minha memória de infância, as lembranças que eu tenho com o meu pai foram esses momentos que eu gastava o dia com ele. E muitas vezes, né, dessas circunstâncias aí, a gente ia assim, logo depois do almoço, né, no domingo, e ficava até a noitão, até tarde da noite pescando, e no outro dia ele voltava para trabalhar e a gente só ia ver ele no outro final de semana. Meu pai foi muito ausente, e isso formou no meu coração, queridos, um sentimento de que Deus, Ele não poderia dar boas coisas. Ele não queria gastar tempo comigo. Por quê? Porque o Deus Pai não queria ter tempo comigo. Porque o meu pai na terra, né, a figura que eu tenho de pai na terra, não queria gastar tempo comigo. E eu falava assim: Deus é o meu Senhor, é o meu patrão. Sabe por quê? Com 13 anos eu comecei a trabalhar e meu patrão sentava comigo e conversava comigo e perguntava como que eu estava, se estava precisando de alguma coisa, mais do que o meu pai. Qual é a figura que eu formei de Deus na minha vida? A figura de um chefe, um patrão, alguém que está próximo, alguém que está preocupado comigo, mas de forma ali contratual, né? De forma pactual, para cumprir os combinados. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus é um Deus que quer relacionamento com você. Deus é Pai e quer intimidade com você. Amém? Vamos orar nesse momento. E se você sente que precisa trabalhar